Doutor, me fala um pouquinho assim, qual que está sendo a sua experiência em relação à pandemia atual, no consultório, no hospital, como que está essa situação toda? O que que você tem visto? Perfeito. Boa noite. Agradeço todo mundo aí que está nos vendo. Agradeço o convite novamente. E só para esclarecer, Leila, para as pessoas ficarem cientes, meu nome é Rafael, sou pneumologista. Eu trabalho em dois hospitais aqui em São Paulo e faço consultório. Então fica 50% do atendimento ambulatorial e 50% atendimento hospitalar, né? E desses pacientes hospitalar hoje, a maioria são pacientes realmente com Covid, né? Com diagnóstico já confirmado de Covid. Na verdade, é uma situação nova para todos nós, né? Acho que para todas as especialidades, para todos os médicos, é novidade para os pacientes realmente dessa questão. E eu costumo falar que a gente vai aprendendo um dia após o outro, né? Às vezes o que a gente conversa hoje que seria uma verdade hoje, na semana que vem a gente já não utiliza mais isso como sendo verdade. Então as coisas mudam muito, né? Então o que a gente percebe no dia a dia, né, atendendo esses pacientes, e da mesma forma que cada dia tem uma atualização nova sobre a doença, a gente percebe que cada paciente comporta de uma forma, né? Cada Ah, paciente comporta de uma forma, então a maioria, 85% das pessoas, né, não vai precisar de internação hospitalar, vai tratar em casa, vai utilizar medicação sintomático. Outras pessoas, média de 30%, serão pacientes assintomáticos, que eles vão ter o vírus, mas eles não vão ter sintomas, né? E desses 15%, eles vão internar. Na internação, a gente percebe uma variedade de apresentação clínica, né? Desde aquele paciente que você trata em uma enfermaria, e os pacientes que precisam de ser encaminhados para UTI, pacientes que precisam de intubação, paciente que precisa de ventilação invasiva, né? Então, isso é muito... A manifestação e o comportamento aí é muito heterogêneo, né? Isso depende de cada... Da gravidade, da agressividade da doença em cada paciente, realmente, tá? Então, a gente percebe essa diferença, tá? E cada pessoa é um tratamento específico realmente. Outros não precisa de tratar, utiliza medicação sintomática, inclusive, e resolve espontaneamente a doença, né? legal. Eu tenho visto, tenho ouvido, na verdade, algumas pessoas falarem que pegou, né, deu positivo e que não tem os sintomas clássicos, ou seja, tem uma diarreia apenas, alguma coisa de dor no corpo, então é o que você disse, né? Algumas pessoas estão assintomáticas, por isso que não, Isso. não A parece. gente exatamente. A gente sabe que tem pessoas que não têm sintoma algum. É muito comum, só para ilustrar o que você está falando, às vezes eu atendo paciente em consultório que chega com o diagnóstico de Covid ou com um quadro muito sugestivo, a gente acaba fazendo o diagnóstico e aí pergunta para a pessoa em casa, como é que está seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais? Muitos falam, olha, meu marido, meu namorado está com sintoma, outros falam, estão totalmente assintomáticos, né? Então, isso é de cada pessoa. E aí, se você, já aconteceu de mesmo, esses pacientes que eu faço o diagnóstico, e às vezes acaba pedindo o exame, né, para o marido, por solicitação, inclusive, do paciente, né? E o exame vem positivo. E a gente vai conversar, a pessoa está totalmente assintomático, né? No entanto, apesar de ser assintomático, não ter sintomas respiratórios ou sintomas, seja lá quais forem, eles têm o potencial de transmissão. Isso que é o interessante e a necessidade realmente da gente manter o isolamento social. Principalmente para isso, porque quando você está com a pessoa e ela está com sintomas respiratórios, você acaba tomando os cuidados necessários. Quando você está com uma pessoa que ela não tem sintomas respiratórios, às vezes as precauções necessárias você acaba deixando um pouco de lado. E esse deixar de lado das precauções, que é o momento em que você acaba adquirindo a infecção e isso evolui para uma doença realmente. Então, sim, a maior preocupação não é só as pessoas que têm sintomas, mas as pessoas que não têm sintomas, né? Por isso que tem a questão da quarentena, né? Então, você convive com uma pessoa,
aquela pessoa tem um diagnóstico, você está tendo o diagnóstico? Não tem um diagnóstico, não estou sentindo nada, mas precisa ficar 14 dias isolado, por quê? Porque nesse período de 14 dias tem o potencial de ter uma manifestação da doença. Então, como a gente não sabe se pode ter uma doença ou não, você fica em isolamento para evitar a transmissão nesse período realmente, tá?